E depois de algumas horas, Marcos ouviu um pedido de socorro de um homem que está pedindo para curarem uma mulher que está com uma doença que a faria morrer, e se ela morresse, mataria quase todo mundo ao redor do planeta. E o Marcos abriu um portal e pediu para acelerarem para lá. E quando chegaram na atmosfera do planeta, foi ele mais o Alex com mais o Robert. E chegaram na frente da casa daquele homem. E eles viram lá que um robô escaneou eles. E viu um holograma lá daquele homem aparecendo, perguntando quem eles eram. E o Marcos disse que ele era alguém que poderia ajudar com doenças. Que ouviu falar de alguém que estava doente nesse local e veio ajudar. E aquele homem perguntou quem ele era. Ele se apresentou como sendo um colossal. E aquele homem rapidamente ficou alegre e disse para ele entrar que ele precisava urgente de ajuda de um. E quando eles chegaram lá, aquele homem levou eles por uma imensa casa até uma mulher que estava doente e pediram para curar ela porque se ela morresse mataria quase todo mundo ao redor. E o Marcos curou ela e ela se levantou e foi escaneada, ela viu que ela já estava bem e ela falou que sabia que os colossais poderiam produzir uns braceletes que conseguia controlar os poderes de alguém. E ela perguntou para o Marcos se ela poderia ter uns. E o Marcos deu dois para ela. E ela colocou nos braços. E depois disso ela pulou naquele homem e beijou ele. E todo mundo ficou espantado com isso. No momento apareceu um assistente lá. E aquele homem fez sinal para que eles saíssem. E também para que eles esperassem um tempo por lá. E o assistente conduziu o Marcos com os outros para fora e acabaram fechando a porta e eles ficaram lá e o assistente serviu algumas coisas para eles comerem e ficaram algumas horas esperando e eles avisaram o pessoal da nave que eles iriam demorar mais um pouco e depois de algumas horas aquele homem com aquela mulher apareceram e eles esclareceram a respeito sobre eles não serem desse mundo, sobre eles terem se encontrado em um outro mundo e resolveram ficar juntos, só que eles nunca puderam realmente consumar casamento depois que chegaram nesse planeta, mas resolveram construir sua riqueza por aqui, seu patrimônio, e que eles estavam convidados para o casamento deles, que eles iriam oficializar com todo mundo. E o Marcos acabou falando que eles não podiam ficar muito tempo, mas aquele homem disse que seria feito essa noite mesmo, e que eles estavam convidados. E o Marcos falou que não estava só ele e mais aqueles dois, mas que ele tinha mais uns amigos que estavam numa nave. E aquele homem disse que poderia convidar eles também. Então, eles acabaram aparecendo lá por portais e eles contaram um pouco da trajetória deles e falaram um pouco a respeito deles, sobre o que eles faziam. E disseram sobre estarem felizes por eles. E aquele homem disse que conhecia mais ou menos a respeito sobre esse tipo de pessoas que viajar pelo multiverso. Ele já viajou por vários mundos, mas resolveu se estabelecer nesse um. E agora ele tem muitas invenções aqui que ele produziu, e tecnologia que vai além da capacidade desse mundo, e uma riqueza quase incalculável para as pessoas daqui. E eles esperaram até a noite, até que chegou o momento da festa, e eles se arrumaram bem para estar lá. E no momento da festa, o José com a Edné estavam cumprimentando todos os convidados, mas aí teve uma jovem lá de uma família bem rica e começou a criticar tudo lá, dizendo que aquilo lá não estava ao nível dela e estava dizendo que ela era muito importante para estar em um simples casamento assim e que ela, em uma comemoração bem mais simples, poderia dar algo melhor do que isso. E ela estava dizendo que estava insatisfeita para todo mundo ouvir. E no momento chegou lá o José e disse por que ela estava desse jeito, por que está falando isso. E ela disse que o nível dele não combinar com o dela e que ela não deveria estar lá, mas porque os pais dela insistiram, ela acabou indo. E o José disse que isso não é um jeito nobre de se pensar. E ela falou que quem ele pensa que é para ficar falando assim com ela. Perguntou se ele sabe quem ela é. E ele disse que sim, e que ela não deveria pensar assim, porque o dinheiro que ela tem, ela pode não ter um dia, e que ela não deveria ficar sempre se apoiando naquilo que possui. E ela dizia que isso era ridículo. E daí o José, vendo que todo mundo estava olhando, ele resolveu contar uma história que o avô dele vivia contando, e falou sobre dois cavalos que estavam levando duas espécies de cargas. Um levava dinheiro e pedras preciosas, e o outro levava só feno mesmo. E no momento que ele estava na estrada, o que tinha pedra preciosa não queria que o outro se aproximasse, falando que ele não estava ao nível dele.
Ele era bem mais importante do que o que estava com o feno. E ele, sempre que percebia que o outro estava se aproximando, queria dar coice e ficava gritando para ele se afastar, que ele não estava ao nível dele. Só que aí teve um momento que chegou uns ladrões e foram assaltar o primeiro cavalo que estava com o feno. Só que viram que ele não tinha nada de precioso. Então foram pro outro cavalo e acharam dinheiro e pedras preciosas. Então aquele cavalo tentou correr, só que acabaram derrubando ele com muitas pauladas e feriram ele bastante depois de ele se debater muito. E conseguiram tirar todo o dinheiro que aquele cavalo estava carregando numa carroça. E os ladrões fugiram. E depois de tudo isso, o que tinha o feno já estava indo embora. E o outro que ficou lá perguntou se ele não iria o ajudar. Só que aí aquele que tinha o feno disse que ele falou que não era para ele se aproximar porque ele era bem mais importante, não estava ao nível dele. Só que aí aquele cavalo disse que isso era burrice dele próprio, porque todos são como um cavalo que às vezes carrega uma carga desse tipo, vivem só carregando, mas que não são aquilo que carregam, e que aquilo que ele tinha ele já não possuía mais, mas que ele percebeu que aquilo não definia o valor dele. E o que tinha um feno resolveu parar e ajudar aquele outro. E depois que ele acabou essa história, aquela garota disse que isso era uma coisa meio ridícula, que ela não tinha nada a ver com esses cavalos aí da história. E o José disse que não era bem assim, porque esses cavalos representam muitas pessoas que possuem bastante dinheiro e pensam que por causa disso não estão ao nível das outras, mas na verdade são todas iguais. E que eles não deveriam ficar se comparando por aquilo que possui, porque como um cavalo eles podem ter, mas um dia não, e que tudo que nós possuímos não é nós, é só o que nós temos temporariamente. Tudo que nós possuímos, nós administramos, não ficamos com ele, porque todo o dinheiro que fica parado, ele é inútil, sempre tem que ficar em movimento. Então é inútil ficar querendo se vangloriar por aquilo que tem, porque você vai ter sempre que ficar movimentando, senão ele não vale. E aquela garota, depois de ouvir isso, ficou meio em silêncio. E o José completou dizendo que é por isso que não se deve ficar se orgulhando ou se vangloriando por aquilo que se possui, porque é só uma coisa temporária. Tudo que você pega um dia, você vai ter que passar adiante, como se fosse uma condução da água do rio. E depois de falar isso, ela ainda estava querendo falar mais algumas coisas, e o José resolveu mostrar uma coisa para ela, e mostrou um telão lá os dados sobre o nível das riquezas das pessoas que estavam lá, e mostraram que da família daquela garota realmente estava no mais alto que eles conheciam por lá. E ela disse que isso é a prova de que ela tem um nível bem mais elevado, pelo menos de coisas que ela administra, como ele disse. Só que aí ele disse que por mais que eles tenham um nível bem alto, mas isso não é o limite. E ela perguntou o que ele está querendo dizer com isso. Então ele afastou bastante a imagem lá e disse que esse era o nível dele lá. E viram que ultrapassava até 4 vezes o de cada um que tinha lá. E disseram que isso era bem mais dinheiro que cada um deles já juntou em toda a vida. E o José disse que não há limite para o nível que eles podem ajuntar, mas que ficar guardando para si isso e pensar que isso define a vida deles é um pensamento inútil. E depois de tudo isso, ele resolveu ir fazer um brinde ao seu casamento. E no momento ele agradeceu o Marcos e a todos lá que ajudaram com mais algumas coisas que eles ajudaram a fazer o casamento bem mais rápido. E depois de terminar a noite, o Marcos acabou tirando várias fotos lá e conseguiu várias lembranças para levar consigo do casamento do José com a sua esposa. E o José acabou dizendo que estava muito feliz por tudo que eles fizeram e que sempre seria grato por a ajuda que eles deram para ele. E o Marco com a sua turma partiu para a nave e foram embora para o próximo mundo.